Boa noite, boa noite. Olha eu aqui de novo. Louvado seja Deus, né? Quantos aqui estão felizes pela programação? Diga eu. Amém. Eu também estou amando essa programação. Estou vendo pessoas nos visitando pela primeira vez. Poderia ver a mão de quem está nos visitando aí pela primeira vez? Muito bem. Louvado seja Deus pela sua presença. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar na tua casa. Obrigado por ter feito esse convite para cada um de nós. Pedimos ao Senhor que nos use, abre nossa mente, nosso coração e nos dê entendimento da tua palavra neste momento. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema de hoje é quando a maldade começou. Esse é o nosso tema. A gente vem falando sobre felicidade. E falar em felicidade, muitas das vezes, dá a entender que existe algo de errado. Porque como ser feliz, como falar de felicidade no mundo no qual nós vivemos? Por isso que eu preparei o tema de hoje falando sobre quando a maldade começou. Muito bem, vamos continuar. Muitos acreditam que o diabo não é um ser pensante. Existem pessoas que acham ou entendem que o diabo não é um ser pensante, mas apenas uma influência negativa. Eu já ouvi pessoas dizer que o diabo não existe, que o diabo é uma influência negativa. Mas veja bem, outros não conseguem compreender como surgiu o mal. Há ainda aqueles que apenas pensam que para existir um equilíbrio no universo é preciso o mal e o bem. Além de alguns não acreditar que o diabo existe, que o diabo é uma influência negativa, alguns chegam a dizer assim, que o universo foi criado para ter também o mal. O mal e o bem faz um equilíbrio que vai dando tudo certo. Às vezes a gente se depara com pessoas que dizem assim: como é que surgiu o mal no mundo? Como é que Deus existe e Ele é um Deus onipresente, onisciente, onipotente, um Deus que vê tudo, um Deus que sabe tudo? Como é que Deus permitiu que surgisse o mal? Aí muitos acham que Deus não é um Deus bom, que Deus não é um Deus de misericórdia, porque Ele poderia ter dado cabo ou não permitido que o mal surgisse. Aí alguns tentam colocar a culpa em Deus porque o mal existe. Pessoas que olham para crianças que sofrem e dizem assim: se Deus existe, por que, que as pessoas que não têm culpa, por que, que as crianças sofrem? Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não se incomoda em ver crianças sofrendo? Será que esse Deus, na verdade, não é um Deus de amor, não é um Deus de misericórdia? E hoje nós vamos aprender mais algo sobre a origem do mal. Para a gente dar continuidade, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, do verso 7 ao verso 9. Apocalipse 12, do verso 7 ao verso 9. Mas alguém gostaria de uma Bíblia para acompanhar? Quer uma Bíblia para acompanhar? Eu passo a minha. Muito bem, gosto de ver assim. Apocalipse 12,
do verso 7 ao verso 9. Todo mundo encontrou? Amém ou misericórdia? Diz assim, ó. Houve-se o quê? Uma batalha, uma guerra, uma peleja, uma luta. Na onde? Quem foi que estava lutando? Miguel e os seus anjos estavam lutando com quem? Contra o dragão e seus anjos. Muito bem. O livro de Apocalipse diz que houve uma guerra no céu. Miguel, Jesus e os seus anjos estavam lutando contra o dragão. Se você ler um pouco a mais esses versos, você vai encontrar que o dragão aí que esse texto está falando é o diabo, Satanás, né? Então, Jesus e os seus anjos estavam lutando com o diabo, com Lúcifer, e os anjos que estavam do lado dele. Porque versos antes um pouco diz que a astúcia de Lúcifer, o engano de Lúcifer arrastou a terça parte dos anjos. Ou seja, a terça parte dos anjos do céu, que não são poucos. Apocalipse chega a dizer que é milhares e milhares, miríades e miríades de anjos. Quando João ele chega a falar dessa forma, ele quer dizer que é um número incontável. Não tem como ele contar a quantidade de anjos que existe no céu. Aí Lúcifer, ele queria ser adorado, porque ele via Jesus sendo adorado. E quando Lúcifer vê essa adoração sendo dada a Jesus, aí ele quer essa adoração. Lúcifer, ele era um anjo, um anjo de luz, e ele era o comandante de todos os anjos do céu. Era como se fosse o maestro. E ele, como era o comandante de todos os anjos, ele queria essa adoração que era dada somente a Jesus. Aí, se houve no coração dele esse desejo de querer ser adorado, mas somente a Deus, a Jesus, deve dar adoração, não é isso? Somente a Deus a gente deve adorar. E aí houve essa guerra, essa batalha, essa luta contra Jesus e os anjos, que não quis ficar do lado de Satanás, de Lúcifer. E os anjos, a terça parte dos anjos que ficaram do lado de Lúcifer, pelejaram também com Jesus e os seus anjos. Mas aí o texto diz que eles foram derrotados. Aí o texto diz que Satanás e os seus anjos foi expulso aqui para a terra. Irmãos, quando Satanás ele é lançado aqui para a terra, aí ele se depara com a beleza da criação de Deus. Ontem eu falei que Deus ele falava e tudo se fazia, ele ordenava e tudo passava a existir. Mas houve uma parte da criação que ele não falou, ele não ordenou para que passasse a existir. Ele foi lá e moldou com a sua própria mão e fez o ser humano. E Lúcifer, quando ele chegou na terra, ele foi tentar esse homem, essa mulher, porque Deus ele tinha dito para aquele casal que no dia que ele comesse do fruto, no dia que ele desobedecesse, melhor dizendo, ele morreria. E Lúcifer ele tinha agora uma carta na manga, porque o argumento de Lúcifer no céu para arrastar a terça parte dos anjos foi: Deus ele não é um Deus de amor, Deus não é um Deus de bondade, Deus não é um Deus de misericórdia. E ele diz que nós temos o livre-arbítrio para adorar a Ele, mas na verdade nós não temos. Porque se nós não obedecer o que Ele pede, se nós não obedecer o que Ele manda, Ele mata a gente. Então o argumento de Satanás, de Lúcifer no céu foi esse. Quando Jesus e os anjos expulsam Lúcifer e os seus anjos daqui para a terra, aí ele diz assim: eu tenho uma carta na manga. Deus diz que o homem não pode comer do fruto,
Deus diz que o homem não pode pecar. Deus diz que o homem não pode desobedecer a Ele, porque se ele desobedecer, Deus vai matar o homem. Então eu vou fazer de tudo para que o homem peque. Eu vou fazer de tudo para que o homem desobedeça. Aí ele não manda nenhum dos seus súditos, nenhum dos seus anjos que ficaram do lado dele, fazer esse trabalho de tentar o ser humano. O próprio Lúcifer foi lá, porque ele achava que ali era uma tarefa tão especial que não podia falhar. Aí ele mesmo vai lá. Aí a Bíblia diz que uma serpente começou a falar com a mulher e perguntar: foi isso que Deus disse, que você não pode comer de toda a árvore? Aí a mulher tenta argumentar com a serpente e diz: não, Deus não falou isso. Deus disse que não devemos comer dessa árvore, porque no dia que nós comer a gente morre. Aí a serpente diz que nada. Deus sabe que se você comer dessa fruta, vocês vão passar a ser conhecedores do bem e do mal. Vocês vão se tornar como um Deus. Aí a Bíblia diz no livro de Gênesis que a mulher, olhando para aquela fruta, vendo bonita, agradável, pegou daquela fruta e comeu. E levou para seu marido, ofereceu para seu marido também comeu. Você sabe o que acontece naquele momento? Satanás, ele diz assim: agora eu peguei Deus pelas pernas. Não tem para onde Deus correr. Porque se Deus matar o homem, porque ele vai ter que matar, porque se ele não matar, ele é um Deus mentiroso. Ele disse que vai matar, então ele vai matar. Se ele matar, eu vou dizer para os anjos que não acreditaram em mim, eu vou dizer para eles: está vendo que esse Deus não é um Deus de amor? Está vendo que nós não temos o livre-arbítrio para fazer o que nós queremos? Está vendo que ele lança as propostas dele, as leis deles, e nós temos que obedecer? Nós somos forçados. No meu reino não, da forma que eu quero não, vocês vão ser livres. E aí Satanás também pensou: mas se Deus não matar eles, se Deus perdoar eles, Deus também vai ter que me perdoar. Se Deus perdoar o casal, Ele também vai ter que me perdoar. E eu vou dizer para os anjos que não acreditarem em mim: está vendo? Está vendo que esse Deus que vocês servem, que vocês adoram, Ele não tem palavra? Está vendo que esse Deus diz uma coisa hoje e amanhã Ele se arrepende? Aí na mente de Lúcifer, ele estava com uma carta poderosa. Aí vocês me perguntam: e por que Deus não deu cabo logo, não destruiu logo o Lúcifer quando o expulsou aqui para a terra? Em vez de expulsar aqui para a terra, por que Deus não destruiu logo e não acabou com isso? E o homem e a mulher estariam vivendo no Éden até hoje, sendo felizes. É uma boa pergunta, né? Deus poderia ter feito isso, sim ou não? Poderia. Só que se Deus tivesse destruído Satanás naquele momento, ia se cumprir o que ele tinha dito para os anjos: que se a gente não escolhesse adorar a Deus, nós seríamos mortos. Aí os anjos não iam ter a certeza de que a maldade, na verdade, tinha nascido no coração de Lúcifer. Aí eles iam servir a Deus não por amor, e sim por medo, porque se não obedecesse, matava. Aí Deus, como Deus conhecedor do presente e do futuro, Ele diz assim: olha, deixa a árvore crescer, porque ela por si só vai dar o seu fruto. Só fez expulsar Satanás do céu
E os anjos disseram assim: alegrai os céus, porque foi expulso aquele que traz discórdia, e ai da terra, porque o diabo desceu sobre vós com grande ira, porque sabe que tempo pouco para ele está restando. Satanás ele não foi destruído. Deus deu a permissão de Satanás mostrar realmente o desejo que ele tinha. E Satanás lança essa astúcia para o casal cai e o casal pega. Deus tinha que cumprir a palavra que ele disse. Deus tinha que cumprir quando ele disse: olha, se você pecar, se você desobedecer, se você comer desse fruto, você morre. Deus tinha que cumprir. A lei de Deus clamava por justiça. A única coisa que Satanás não sabia era que Deus era amor. Que Satanás, mesmo achando que estava com o jogo ganho, na verdade estava apenas começando. E Deus ele chama o casal e diz assim: olha, vocês merecem morrer. Eu falei que se vocês pecassem, vocês morreriam. Vocês merecem morrer. E alguém tem que morrer. Mas olha, em vez de eu matar vocês, em vez de eu tirar a vida de vocês, vocês é quem vão me matar. Alguém tem que morrer pela desobediência. Aí Deus ele lança a primeira profecia na Bíblia. Ele chega a dizer que a descendência da mulher ia esmagar a cabeça da descendente da serpente, e a descendência da serpente ia apenas ferir o calcanhar do descendente da mulher. Deus estava dizendo ali: olha, um dia um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Isso se cumpriu. Satanás ele ficou preocupado, porque ele sabia que um dia o Messias ia vir. Satanás ficou sem saber o que fazer. E no dia que a mulher deu a luz do primeiro filho, tanto a mulher já achava que era o libertador, que já era o Messias, só que não era. Os filhos foram nascendo, descendência foram vindo, e um dia nasce o Messias. A gente vai dar uma parada aqui nesse slide, meu amigo. Depois desse comentário aqui, a gente finaliza com a oração, certo? Dá uma parada nesse slide aí. Um dia o Messias nasceu e foi dito. A Bíblia chega a dizer que os magos veio visitar essa criança. Chegou diante do rei, o rei Herodes, e perguntou aonde era que tinha nascido o Messias, porque a palavra, a Bíblia estava dizendo que ali era o momento, o dia que o Messias tinha nascido. Ele estava seguindo uma estrela, e aquela estrela tinha levado eles até ali. E o rei, usado pelo inimigo, diz assim: vá lá adorar a esse menino, a esse rei. Depois que vocês encontrarem que adorar, vocês voltem, me digam onde ele está, para que eu também possa ir lá adorar a ele. Só que o intuito de Herodes, o intuito do inimigo, não era adorar o menino. O intuito dele era tirar a vida do menino. Aí Deus envia um anjo para falar com José em sonho, com os magos que tinham vindo, para que não voltasse para avisar o rei que tinha encontrado o menino. E aqueles mensageiros voltaram para outro caminho, não passaram lá para avisar, e o rei ficou irado, ficou com tanta raiva, porque eles tinham encontrado o menino, tinham encontrado o Messias, o rei,
e não voltou para dizer que estava. Mas ele sabia o local onde o menino ia nascer. Envia soldados para tirar a vida do menino. Porque o intuito de Satanás era o quê? Tirar a vida de Jesus. Só que Deus, ele protege os seus filhos. Louvado seja o nome dele. Deus, ele protege. Envia um anjo e diz assim para o esposo de Maria: José, pega o bebê, desce para o Egito, saia daqui, porque Herodes está querendo tirar a vida do menino. E aquele pai pega o menino, pega a sua esposa e sai dali. O decreto do rei foi para matar todos os meninos daquela idade, porque como não sabia qual era o menino, não sabia de que casa morava, então ele disse: para não correr o risco, vou matar todos. Aí, menino da idade de Jesus naquela época morreu todos. Mas Jesus foi levado fora daquela cidade e Jesus não morreu. O tempo se passa, irmãos. Jesus cresce, Herodes morre e Deus novamente diz: agora você pode voltar, José, porque aquele que queria tirar a vida de Jesus já não é vivo mais. Pode voltar. José e Maria, Jesus volta para suas terras. Jesus cresce. Com 30 anos, Jesus se batiza. O interessante é que depois que Jesus se batiza, no momento do batismo de Jesus, desce uma pomba, um pombo. O Espírito Santo desce sobre Jesus e do céu ouve-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Em algumas versões diz: em quem eu tenho tanto prazer. Jesus sai da água e a Bíblia diz que Jesus é levado para o deserto. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado. E no deserto Jesus passa 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Você sabe quem aparece? Satanás. Satanás aparece e ele diz: se tu é o Filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pão e se alimenta. Jesus estava com fome, sim ou não? Jesus, será que estava com desejo de comer, sim ou não? Satanás sabia que o desejo de Jesus naquele momento era comida? Sabia. Aí ele chega e aí diz assim: se tu és filho de Deus, pega essa pedra, transforma em pão e come. Eu queria aqui abrir um parênteses para a gente tratar sobre essa tentação. Satanás sabe qual é o seu ponto fraco, sim ou não? Sabe. Satanás sabe o que você está precisando agora, sabe, sim ou não? Sabe. Satanás, ele pode vir oferecer aquilo que você está precisando, mas ele não chega oferecendo para você algo que vá glorificar a Deus. Tudo que Satanás te oferece não é para glorificar a Deus. E a tentação que ele lança para você é sempre no seu ponto fraco. Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, ele estava com fome. Satanás chega e diz: se tu és filho de Deus. Satanás sabia que ele era filho de Deus, sim ou não? Sabia. Jesus sabia que ele era filho de Deus, sim ou não? Sabia, porque momento antes ele tinha acabado de ouvir do próprio Deus: esse é meu filho amado em quem eu tenho tanto prazer. Jesus sabia que ele era o filho de Deus. Jesus precisava provar para ninguém? Não. Aí o que é que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando você resiste à tentação do diabo, você acha que ele para? Não para não. Quando ele vê que você está forte naquele ponto, ele vai procurar outro. Ele vai procurar outro ponto para lançar dardos inflamados, para que você caia, para que você peque. Aí ele chega e diz assim: olha,
monte, foi isso? E aí o que ele disse? Se atire daqui abaixo. E está escrito, não foi, irmão? Está escrito que os anjos vai te sustentar para que você não caia, não tropece em nenhuma pedra. Foi isso mesmo a segunda tentação? Foi? O que foi que Jesus disse? Eu acho que eu não lembro. Você também lembra? Aí Jesus disse: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Satanás, ele conhece a Bíblia, sim ou não? Conhece. Jesus, está escrito: se você se atirar daqui para baixo, os anjos vão te sustentar para que você não tropece em nenhuma pedra. Está escrito. Aí você sabe o que Jesus disse? Também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Satanás, ele não parou por aí. Aí diz assim: mostra toda, acho que é isso aí, né? Ele mostrou, não foi? Mostrou tudo que o mundo pode oferecer para alguém. Aí ele olha e diz assim: olha, tudo isso aqui foi me dado. Foi dado? Foi usurpado, né? Ele usurpou. Tudo isso aqui foi me dado, é meu. Eu estou aqui, eu quero. E se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te dou. Aí o que foi que Jesus falou? Aí ele disse o quê? Repreendeu no momento, foi, irmão? Repreendeu no momento: retira-te daqui, Satanás, porque também está escrito: somente ao Senhor teu Deus você adorará. E Satanás se retirou. Satanás se retirou e não perturbou mais Jesus naquele momento. Quando você lê a Bíblia, que você chega nessa passagem, você vê que depois que Satanás se retira, que Jesus vence a tentação, anjos vêm alimentar Jesus. Irmãos, quando você resiste à tentação do diabo, ele vai fugir de você, amém? Amém. Resista à tentação do diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra de Deus. E quando essa tentação terminar, quando você vencer, anjos de Deus vai te confortar. Louvado seja Deus por isso. O tempo se passou. Jesus foi até o Getsemane. E Lucas, ele chega a falar que no Getsemane ele pede para que os discípulos fiquem em certo lugar, porque Jesus ia orar. Jesus se afastou dos discípulos e foi orar. De joelhos Jesus orava. E a oração de Jesus foi uma conversa. Aquele momento era o momento que Jesus poderia dizer assim: eu não quero mais seguir em frente. Aquele momento era o momento que Jesus poderia desistir de tudo. Ali era o momento que Jesus poderia dizer: Pai, eu quero ir embora. Pai, eu não quero seguir em frente. A Bíblia diz que Jesus de joelho orava a Deus e dizia: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Jesus orava intensamente, a ponto de soar gota de sangue. Por 3 vezes Jesus orava: Pai, se existir alguma forma, se tem alguma maneira de salvar a humanidade sem quer que eu passe pela cruz, que o Senhor faça, porque a agonia da cruz é muito grande. Naquele momento, Satanás e os seus anjos estavam olhando para Jesus, porque no coração e na mente deles estava dizendo: desista, desista, porque Satanás sabia
que se Jesus fosse em frente, Satanás estaria derrotado. Satanás sabia que Jesus precisava desistir, porque quando Jesus era pequeno, ele não conseguiu matar Jesus. Quando Jesus se batiza, Satanás não consegue fazer com que Jesus pegue. E agora a coisa mais importante para Satanás é fazer com que Jesus não vá para a cruz, porque no momento que Jesus morresse na cruz, estava decretado o fim de Satanás. Só que morrer na cruz era carregar a culpa dos pecados de todos os seres humanos. Morrer na cruz era algo terrível, era algo que ninguém poderia suportar no seu Deus. Anjos se ofereceram para vir morrer no lugar de Jesus, mas somente a vida de Jesus era o suficiente para pagar o preço da desobediência de Adão e da sua esposa. E os anjos, junto com Satanás, disse: nós não conseguimos matar ele, nós não conseguimos fazer com que ele peque, nós não conseguimos fazer isso, então vamos torcer para que ele desista. E quando Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, aí os anjos mal com Satanás diziam: desista, desista. E aí a parte que mais deixou o diabo triste foi Jesus dizer: mas que não faça a minha vontade, se a tua. Amém? Amém. Eu não queria passar por isso, mas eu estou aqui para te obedecer. Eu estou aqui para fazer a sua vontade. E se não existe uma forma de salvar a humanidade, se a única forma de salvar a humanidade for eu morrer na cruz, ele disse: eu vou morrer na cruz. Satanás, junto com seus anjos, diz assim: olha, nós não fizemos com que ele pecasse, nós não conseguimos matar ele, nós não conseguimos fazer com que ele desista, então nós vamos fazer com que a morte seja a pior morte. E aí pegaram Jesus, prenderam, bateram, cuspiram, zombaram de Jesus, taparam a vista de Jesus e outro batia. E aí dizia: você não é o Messias, você não é o profeta, então adivinha quem te bateu. Viram Jesus sem uma coroa, mas Jesus é o rei. Aí disse: não pode um rei não ter a sua coroa. Fizeram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. Jesus ia desfilar com a cruz nas costas, uma cruz que foi feita não para Jesus, mas para Barrabás. A história diz que Barrabás era muito mais forte, mais robusto do que Jesus. O corpo físico de Barrabás era muito mais do que o de Jesus. A cruz que foi feita não foi para Jesus, foi para Barrabás. E Jesus desfilou com aquela cruz pesada, a ponto de não conseguir carregar, cair, e o soldado chamar uma outra pessoa para ajudar Jesus a levar a cruz. Irmãos, a cruz era feita de buraco para cravar o prego. Os braços de Barrabás eram maior do que o de Jesus. Então amarraram cordas e puxaram os braços para poder o lugar do buraco chegar. Foi deslocado os braços de Jesus. Jesus pede água para beber. Você sabe o que é que dá? Vinagre. Até na cruz o diabo queria que Jesus desistisse de nós. Até na cruz o diabo envia uma pessoa e diz assim: se tu é o Filho de Deus, então desça daqui. Ordena para que seus anjos venham te buscar. Se salve e salve a gente também. Aí o outro diz assim: olha, você fique quieto, porque ele está aqui sem merecer. Nós estamos aqui porque nós merecemos, ele não. Aí ele olha para Jesus e disse: Jesus, quando o Senhor vir nas nuvens do céu, se lembra de mim?
E Jesus disse: eu vou lembrar de você, não se preocupe, não. Você vai estar comigo no paraíso. Irmãos, eu queria tirar uma lição para a nossa vida, e aí eu libero vocês para ir para casa, para dormir, para amanhã trabalhar de novo, e de noite vir de novo. Mas veja bem, eu queria que você entendesse em nome de Jesus. Quando Jesus nasceu, Satanás queria matar ele. Quando Jesus cresceu e se batizou, Satanás não queria mais matar. Satanás queria fazer com que Jesus pecasse. Quando Satanás não conseguiu fazer com que Jesus pecasse, aí ele queria que Jesus desistisse. Quando Jesus não desistiu, aí ele quis maltratar. Eu queria tirar lições dessa história para que a gente saísse daqui com uma certeza. Você acha que se Satanás tivesse o poder de tirar a vida de alguém que está aqui nesta noite, você acha que Satanás tiraria a vida de quem já é batizado, de quem já se entregou a Jesus, ou de quem ainda não tomou a decisão de se entregar a Jesus? Raciocina comigo. O que era que Satanás ia ganhar se ele tirasse a vida de uma pessoa que já se batizou, que já se entregou a Jesus, que se morrer hoje, vai morrer em Cristo, quando Jesus voltar ele vai ressuscitar e vai para o céu? O que era que Satanás ia ganhar? Ele não está nem aí para tirar a vida de alguém assim, não. A pessoa, quando está entregue a Jesus, Satanás não quer tirar a vida porque ele não ganha nada com isso. Mas olha bem, se Satanás conseguisse tirar a vida de alguém que ainda não se entregou a Jesus, que ainda não se batizou, ele ganharia ou não ganharia? Ganharia. Porque nós só podemos se redimir com Deus enquanto a gente tem vida. Enquanto a gente tem vida, a gente pode pedir perdão a Deus e Jesus perdoar os nossos pecados. Mas se nós morremos sem ainda se entregar a Jesus, Satanás ganha. É por isso que ele quer tirar a vida do ser humano antes do ser humano se entregar a Jesus. José, por que ele não tira a vida dessa pessoa que ainda não se entregou a Jesus? Você sabe por quê? Porque Jesus é misericordioso. Deus, ele é um Deus bondoso e está estendendo a misericórdia a cada manhã para cada um de nós, para que a gente se arrependa dos nossos pecados, para que a gente se converta e espere a breve volta dele. Depois que você se batiza, Satanás muda a estratégia. Você sabe o que Satanás quer que você faça quando você se batiza? Ele quer que você peque. Satanás, ele quer que você peque, porque se você pecar, aí agora ele diz assim: desista. Esse negócio de crente não é para você. Esse negócio de igreja não combina com você. E quando você desiste, aí ele diz assim: agora você pode fazer o que você quiser. Agora você pode colocar uma corda, se focar. Pode fazer o que você quiser. Satanás, ele muda de estratégia. E quando a gente se batiza, a gente inicia um ministério. Eu não sei se vocês entenderam, mas quando Jesus se batizou, antes de Jesus iniciar o seu ministério aqui na terra, ele desceu as águas. Jesus se batizou e depois começou o seu ministério. Quando você desce as águas, quando você se batiza, inicia o seu ministério. E é o plano de Satanás é fazer com que você desista. Mas aí você é poderoso, você tem o poder dos altos céus, você não desiste. E quando você não desiste,
aí Satanás foge de você. Satanás se retira porque as investidas dele estão sendo perdidas e ele passa para outra pessoa, porque ele sabe que com você ele não vence. Irmãos, eu não sei quantos aqui nesta noite, eu não sei quantos aqui que estão me assistindo ainda não tomaram a decisão de se batizar. Mas veja, Jesus ele pediu para que os discípulos isso pregaram. Ide e prega o Evangelho. Eu só vou voltar quando o Evangelho eterno for pregado a todo mundo, a toda tribo, nação e língua. Porque quando eu voltar, eu não quero ouvir desculpa de ninguém dizer, ele não sabia. Jesus está esperando eu e você tomar a decisão de se entregar totalmente a Ele. No ide que Jesus disse, ide e prega o Evangelho, Ele também disse, aquele que for batizado será salvo. Porém aquele que não tomar essa decisão vai ser condenado. Joãozinho só vai ser salvo quem se batizar? Não. Tem gente que a Bíblia conta que vai ser salvo e não passou pelo batismo. Mas olha, as pessoas que vão ser salvas, que não passaram pelo batismo, foi porque eles não tiveram oportunidade de se batizar. Porque todos aqueles que tiveram a oportunidade de se batizar e disseram que não queria, ele não vai ser salvo. Só vão ser salvos aqueles que tomaram a decisão e foram batizados. Olha, o batismo é um símbolo que você está dizendo que está morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Irmão, Jesus vai voltar logo em breve. Eu acho que vocês estão cansados de ouvir que Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar. Mas olha, a volta de Jesus está mais próximo do que quando a gente começou a crer. Presta bem atenção. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, nós estaríamos vivendo que nem no tempo do dilúvio, casando, dando em casamento, comendo, bebendo, ou seja, vivendo a vida rotineira, achando que nada vai acontecer, e aí de repente, Jesus volta. Jesus vai pegar muitos de surpresa, vai sim, mas em nome de Jesus, Ele não vai pegar nós de surpresa, amém? Amém. Ele não vai pegar nós de surpresa, porque antes dele vir, Ele envia mensageiro, dizendo assim, olha, eu já estou voltando, eu já estou às portas, se você quer vir comigo, se prepara. Antes dele vir, ele envia mensageiro para dizer que ele já está vindo, e eu tenho certeza que todos nós aqui vamos nos preparar para a volta dele, amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você. Existe aqui em nosso meio alguém que ainda não é batizado? Louvado seja Deus. Eu vi vocês levantando a mão. Amém. Eu não escutei um amém da igreja, não. Amém. Irmãos, levantar a mão assim é ato de coragem, viu? Eu já estive aí no lugar deles, e eu sei que levantar a mão é um ato de coragem. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Não se preocupe que eu não vou batizar vocês não, hoje. Não vou batizar vocês hoje não, certo? Mas eu queria fazer uma pergunta. Vocês entenderam de que Satanás quer fazer de tudo para tirar a nossa vida antes de nós entregar a Jesus? Você entendeu isso? Você entendeu que Satanás ele está aqui como um leão, arrodeando os seres humanos, tentando devorar.
Ele só não faz isso porque Deus não permite. Ele só não faz isso porque Deus está dando oportunidade para vocês tomarem uma decisão ao lado dele. Vocês acreditam que Deus está fazendo um convite para vocês se preparar para a breve volta dele? Vocês acreditam nisso? Louvado seja Deus. Você entendeu bem, mas tudo que Jesus fez, tudo que Deus fez, foi por amor a mim e a você. Se só você que está aí precisasse de que Jesus morresse na cruz, passasse novamente pelo sofrimento para salvar você, ele passaria. Se fosse somente por você, ele fazia isso tudo de novo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então não deixe de abraçar essa graça que Ele te oferece. Não permita que esse presente passe despercebido. Convida Jesus para ser o seu único Salvador e mediador, porque Ele diz que ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E aqueles que se sentem o mais pecador do universo, o mais pecador do planeta Terra, se estiver com Cristo Jesus, naquele grande dia, vai ter tido como livre, sem pecado nenhum, porque Ele fala que aqueles que estão com Ele, nenhuma condenação há para aqueles que estão com Cristo Jesus. Eu quero orar nesse momento. Pai querido, muito obrigado, porque mesmo sem nós merecermos, o Senhor nos amou. Muitas das vezes nós negamos o Senhor, mas o Senhor não nos abandona. Louvado seja o teu santo nome. Pai, nós queremos pedir perdão pelos nossos atos, a maneira pela qual nós se comportamos com o Senhor. Nós queremos ir para o céu junto com os anjos, junto com o Senhor, morar eternamente ao teu lado. Mas nós somos tão fracos que às vezes soltamos o teu braço e se afastamos do Senhor. Queremos pedir neste momento que dia após dia o Senhor venha nos resgatar e não permita que nenhum de nós venha se afastar do Senhor, e que cada dia da nossa vida venha ser sempre escolher estar ao seu lado. E se existir alguma coisa que nós tenhamos que fazer para ir morar eternamente com o Senhor, que durante essa programação, durante esse Caleb, durante essas noites, o Senhor venha nos dizer e venha nos ajudar a tomar decisão de estar ao teu lado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque os teus anjos nos protegem e nos guardam. E queremos pedir essa bênção especial também. Pedimos ao Senhor que os seus anjos continuem nos guardando por onde quer que nós vá. Acompanha, Pai, cada visitante que está aqui nesta noite. Concede a eles, Senhor, uma noite tranquila, um sono reparador, que eles possam acordar ao amanhã com a certeza de que o Senhor novamente está estendendo a tua graça, a tua misericórdia. E que
que essas bênçãos também possam ser recaídas sobre nós. Nos leve, Senhor, para nossos lares em paz. Cada família que está aqui, para os seus lares em paz. E que os seus anjos nos protejam, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Louvado seja Deus.